Há muito tempo atrás, aconteceu um fato muito estranho que levou as pessoas ao puro pânico. Como faz muito tempo, isso acabou sendo perdido no mundo. As pessoas esqueceram e simplesmente continuaram vivendo suas vidas normalmente. Acontece que se você perguntar para alguma pessoa que mora em área rural ou local remoto sobre os cães amaldiçoados, tenho certeza de que ela saberá muito bem dessa história. A minha maior dica é: fique longe de grandes campos e florestas durante a noite. Evite ser mais uma vítima das muitas que foram e ainda continuam sendo em torno de todo o mundo. Esteja ciente de seus arredores. O cerne dessa história que contarei hoje se dá origem nas partes arborizadas de Indiana ou Illinois, locais fora do Brasil. Mas lembre-se, isso foi há muito tempo e já se espalhou para os 4 cantos do mundo, segundo muitos relatos. No início, a caminho de uma estrada rural ou parado em qualquer lugar nas rodovias 50 e 231 entre Louisville e St. Louis. Por lá, existem muitas pequenas cidades aninhadas em grandes extensões de floresta densa, e estas, acima de todas as florestas do mundo, devem ser evitadas à noite, pois foi lá que tudo começou, e é lá que as pessoas não esquecem do que aconteceu. A história começa em 1989, depois que 17 pessoas foram horrivelmente atacadas até a morte por estranhos animais perto das cidades de Freedom e Spencer, em Illinois. As mortes foram atribuídas a cães selvagens, com base nas descrições das testemunhas, e os rastros deixados em torno dos restos mortais de suas vítimas indicavam grandes caninos. Embora a Comissão Florestal tenha, na época, emitido uma declaração de que as pegadas eram de lobos ou híbridos de lobo-coiote, alguns especialistas em vida selvagem ainda argumentaram que as pegadas não correspondiam a nenhum canino selvagem conhecido. Uma testemunha, que deseja permanecer anônima, descreveu ter visto uma matilha de animais que pareciam cães muito grandes, altos e sem pelos na floresta atrás de seu rancho. Dizia-se que tinham manchas e cheias de crostas nas costas e no rosto, e se moviam com uma sincronia assustadora, andando perfeitamente entre os matagais. Oficialmente, no entanto, as mortes da época foram consideradas ataques de animais selvagens, e quando 2 anos se passaram sem mais nenhum sinal dos tais cães amaldiçoados, a vida na pequena cidade parecia estar voltando ao normal, permitindo que as pessoas se recuperassem do susto e das histórias terríveis em torno dos animais malditos. Isso até 1992, quando um criador de ovelhas chamado Judd Porter foi encontrado brutalmente morto em seu celeiro. Quando os investigadores chegaram para avaliar a cena, encontraram evidências de que ele havia atirado em um dos animais antes que eles acabassem com sua vida, e que o tiro havia ferido pelo menos 2 das patas do bicho desconhecido, que deixou um pequeno rastro para trás. Amostra de sangue, osso e tecido foram coletados para estudo. Estranhamente, várias ovelhas desapareceram de seus currais e nunca foram encontradas, mas não havia sinal de que o gado tivesse sido tirado de lá, ou que houvesse algum tipo de luta. As ovelhas simplesmente sumiram. De fato, após esse incidente, veio à tona que houve uma maior taxa de desaparecimento de gado local nos últimos 3 anos, começando quase imediatamente após o último ataque a um humano. Os ladrões locais da época foram culpados, pois o rumor era do problema ser da falta de segurança do local. Mas os investigadores começaram a se perguntar se não havia um padrão. Apesar das tentativas de encontrar
ou pegar um dos indescritíveis cães amaldiçoados, como os populares os chamavam, nenhuma única pista ou armadilha deu certo. As criaturas permaneceram quase míticas e, gradualmente, mais e mais oficiais da lei estavam descartando a possibilidade de que elas existissem. Em vez disso, tentavam contar histórias de assassinos humanos, acidentes ou outros animais selvagens para explicar as mortes. Em 1994, o Dr. Omar Kiyani, do Departamento de Ciências Animais da Universidade de Illinois, relatou que as amostras retiradas do celeiro de Porter eram de fato caninos, cães domésticos, mas que o tecido e o sangue estavam fortemente infectados com um agente externo, um fungo parasita que provavelmente foi responsável pela perda de pelo e irritação da pele dos animais, o que batia com o relato dos populares que diziam que a pele dos animais eram horríveis. Demorou vários meses para que o departamento recebesse animais de teste para observar a ação do fungo. Eles usaram para isso 3 galgos. O que eles descobriram foi algo tão assustador e revolucionário que deveria ter sacudido totalmente a comunidade científica. Mas, estranhamente, nada disso aconteceu. O experimento foi encerrado, as informações destruídas, e o Dr. Kenhani foi demitido sob a ameaça de ser acusado de crueldade animal. Em 1998, um dos técnicos que trabalhavam com o Dr. Kenhani finalmente se pronunciou sobre o incidente, também mantendo o anonimato para sua própria segurança. Ele disse: "Os cachorros que fizemos os testes, os galgos perderam todo o pelo e começaram a cooperar de uma forma que nunca vi cachorros fazerem. Até animais de circo treinados, os que os caras ensinam a fazer truques. Isso não era assim. Os cachorros estavam tentando escapar de seu canil. Se alguém não tivesse checado a câmera de segurança, eles teriam saído. Estavam muito perto de conseguir. Então, a gente colocou uma fechadura na porta e eles tentaram abrir a fechadura. Eles estavam pensando, agindo como pessoas, fazendo coisas que só os humanos pensam. Depois disso, demos a eles alguns quebra-cabeças para fazer, testes para no mínimo uma criança de 6 anos. E para nossa surpresa, os cães simplesmente montaram tudo." O técnico que relatou isso acredita que os cães de teste estavam usando habilidades lógicas de resolução de problemas muito acima de cães normais e que, de alguma forma, estavam comunicando ideias detalhadas uns aos outros. Mas sem provas concretas para corroborar essa história, isso ficou tudo como apenas uma história. As descobertas originais do Dr. Kenhani permaneceram, e análises posteriores do DNA dos cachorros mostraram que o fungo encontrado no sangue estava relacionado a uma família conhecida de fungos parasitas, os Cordyceps. Os fungos Cordyceps são conhecidos por invadir os corpos dos insetos e afetar seu comportamento. No caso dos insetos, seu ciclo de vida termina quando os corpos do fungo explodem de seus cadáveres, enviando esporos no ar para infectar novos hospedeiros. É possível que essa infecção fúngica realmente afete a atividade cerebral dos cães? Poderia estar tornando-os mais inteligentes? Mais cooperativos? Ninguém sabe. No entanto, os cachorros malditos nunca foram capturados, mortos ou explicados. Não se sabe quantos existem, embora ainda existam avistamentos e rumores dispersos. E de vez em quando, um corpo é encontrado, comido até os ossos, de pessoas que pedem carona à noite em beira de estradas cheias de folhagem e árvores, campistas ou outros idiotas que deixam a segurança de seus lares para uma aventura barata na estrada à noite. O mais inquietante é que esses cães, com o passar dos tempos, foram ficando ainda mais inteligentes e podem simplesmente estar agindo com sua inteligência fora do comum. Podem estar na sua casa, fingindo ser um cãozinho amigável, esperando somente a hora certa para atacar.
Até a próxima. Obrigado.